Aí a gente vai agora ver o quê? Os adjetivos. Porque em inglês a gente tem dois tipos de adjetivos que eles são escritos de maneiras diferentes e eles têm usos diferentes, só que às vezes a tradução em português é a mesma coisa. E aí você pode ficar confuso de quando usar um e quando usar outro, já que a tradução em português é a mesma, e aí você consegue ali se perder mais fácil. Mas a gente vai agora ver isso para você entender o uso e a diferenciar esses dois tipos de adjetivos. Que a gente até usou aqui, a gente não, né? No filme usaram, que é o challenging. Challenging. Esse adjetivo, desafiador, ele termina com ing. Vocês percebem? Termina com ing. Só que a gente também tem challenged, challenged, com ed no final. Então, esses dois adjetivos, eles têm as traduções diferentes. Por acaso, esse adjetivo é um que tem a tradução diferente. Só que não vai acontecer isso com todos. Por isso que é importante entender essa diferença. E qual é a diferença principal assim, no uso? Quando a gente tem um adjetivo que termina com ing, se trata de algo que causa uma emoção. E quando termina com um ed, que é esse daqui, ó, challenged, se trata de como alguém se sente. Então não é o que causa emoção, já é a emoção em si, é como alguém se sente. Por exemplo, challenging é desafiador, challenged é desafiado. E a gente vai ver aqui, ó, duas frases de exemplo para você perceber bem isso. Ó, the exam was challenging. O exame foi desafiador. É algo que vai causar uma emoção. Não é como alguém está se sentindo. O exame ser desafiador não é o que alguém está sentindo, mas é o que vai causar alguém se sentir desafiado. Entendeu? E aí a gente tem a segunda frase. He felt challenged by the new project. Ele se sentiu desafiado pelo novo projeto. Agora é como ele se sentiu, tá vendo? Por isso que a gente vai usar o adjetivo com ed no final e não o com ing. Então você sempre tem que pensar isso. É como alguém está se sentindo? Se for, ed. Não é como alguém está se sentindo? ing. Mas a gente, calma aí, não entendeu muito bem? Vamos ver agora outras frases de exemplo. A gente também tem a palavra frightening, frightening, que significa assustador. É uma palavra assim menos comum, né? Acho que já traz até um vocabulário mais de nível assim, intermediário para avançado. Não é tão básico. Mas olha só, já tá aprendendo uma palavra aí diferente. Significa assustador, né? Por exemplo, the horror movie was frightening. O filme de terror foi assustador. É como alguém tá se sentindo? Não, mas é algo que vai causar uma emoção, né? Se o filme de terror é assustador, vai fazer alguém ficar assustado. Então aqui a gente usa o adjetivo com ing, porque vai causar uma emoção. O filme de terror vai causar uma emoção na pessoa que está assistindo. E aí a gente vai ter o adjetivo do frightening com ed. Frightened, frightened. Ó, presta bastante atenção na pronúncia. A gente pronuncia ó, frightened, frightened. É como se não tivesse esse e aqui, ó, frightened, frightened. A gente pula direto do som do N pro som do D. Frightened. He was frightened by the loud noise. Ele ficou assustado com o barulho alto. Então é como alguém está se sentindo. Por isso que a gente usa o adjetivo com ed. Vamos ver aqui se o YouTube já foi atualizado para eu poder voltar aqui para lá e ver os comentários de vocês. Acho que foi. Foi. Agora eu consigo. A Assunção colocou: eu quero aprender inglês, estou a começar. Ó, então você tá no lugar certo, porque hoje a gente vai aprender muito inglês aqui. Vinícius, good evening, good evening. Chegou agora, então dá tempo ainda. Dá tempo de conseguir aqui acompanhar a gente. Depois você pode voltar também, que a aula vai ficar gravada. Mas vamos lá. Como eu estava explicando para vocês do frightening, olha só. Se o filme é assustador, vai fazer alguém ficar assustado. Então, se eu quisesse dizer que alguém está assustado por causa do filme, eu falaria que he is frightened. He is frightened. Ele está assustado. Por quê? Because the movie was frightening. Porque o filme era assustador. Então, a gente vai ter outros exemplos aqui, porque eu trouxe vários exemplos, eu não quero ninguém ficando com dúvida, né? Então, quanto mais a gente vê as palavras em uso, mais a gente vai entendendo com mais facilidade. Então, é bem importante você ver várias frases de exemplo, sabe? Aqui a gente tem confusing, confusing e confused. Aí eu trouxe aqui um exemplo que a tradução em português é a mesma coisa. E aí é uma coisa que traz mais complicação pra gente, que a gente vai ficar mais... Peraí,
qual dos dois que eu tenho que usar agora? Porque se a tradução é igual, quando você for escrever as frases em inglês, você vai ficar mais em dúvida. Só que aí a gente vai entender a diferença entre confusing e confused. Confusing termina com ing, lembrando. Se termina com ing, é algo que vai causar uma emoção. Vocês lembram disso? E confused é como alguém está se sentindo. The instructions were confusing. Primeira frase aqui, ó. As instruções eram confusas. É como vai causar uma emoção. Não é a emoção em si. É como alguém está se sentindo? Não. Eu tô falando que as instruções eram confusas. Não tô falando de ninguém estar se sentindo confuso. Tô falando das instruções serem confusas. É algo que vai causar uma emoção. Porque provavelmente, como a instrução é confusa, quem ler vai ficar confuso, né? Então é algo que vai causar uma emoção. Então, the instructions were confusing. Aí a gente vai para a parte da emoção em si, confused, com ed no final. I was confused by the instructions. Eu estava confuso, ou fiquei confuso com as instruções. Agora é como alguém está se sentindo. Porque a pessoa ficou confusa por causa das instruções. Agora é a emoção dela. Por isso que a gente vai utilizar o ed no final. Agora a gente vai ver o satisfying e o satisfied. Satisfying, lembrando, termina com ing. Completing the project was satisfying. Então, completar o projeto foi satisfatório. Termina com ing, é algo que vai causar uma emoção. Se você ficar em dúvida, é só você perguntar para si mesmo. É algo que alguém está sentindo? Completar o projeto foi satisfatório. Não estou falando de como alguém está se sentindo, estou falando de como é completar o projeto. É satisfatório. Agora, se eu falo, she felt satisfied with the results, ela se sentiu satisfeita com os resultados. Já falo tudo ali na frase, né? Ela se sentiu. É emoção, como alguém está se sentindo. Por isso, satisfied, satisfied, com ed no final, satisfied. E a gente tinha o satisfying, satisfying, que termina com ing. Então, grande diferença entre satisfying e satisfied, o que causa a emoção e a emoção em si, como alguém está se sentindo.